Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo. Se você gosta de livro, gosta de teologia e também gosta de notícias do mundo cristão, esse canal foi feito para você, inscreva-se lá embaixo. Simbora direto para o livro falar a respeito desse clássico de John Owen, A Morte da Morte na Morte de Cristo, um tratado sobre a redenção e reconciliação que há no sangue de Cristo, o mérito e a satisfação que provém por meio dele. Eu tenho absoluta certeza que você já ficou com medo de ler esse livro apenas por causa desse subtítulo. Poxa, se eu não consigo entender o subtítulo, como é que eu vou ler este livro? Calma, que eu vou explicar tudo para vocês neste vídeo aqui. Então, simbora! Muito bem, pessoal, antes de eu começar a falar propriamente a respeito do livro, eu preciso explicar para vocês as teorias que envolvem a expiação de Cristo. Basicamente, existem três vertentes teológicas que tentam explicar o que Cristo conquistou para nós ali naquela cruz, ok? Vou falar a respeito delas, mas já aviso que eu vou estar simplificando, mas assim, de forma extrema o assunto. Muito bem, a primeira teoria e a primeira defesa é de que Cristo morreu pelos seus eleitos. Essa teologia é chamada de expiação limitada ou expiação definida. É aquela defendida aqui por John Owen e pela maioria dos reformados. E, basicamente, o que ela defende? Defende que Cristo morreu pelos seus eleitos. Cristo não morreu por todo mundo. Cristo não morreu por todos os pecados do mundo. Cristo morreu pelos seus eleitos, ok? E aqui nós vamos ter diversos argumentos de por que John Owen e a maioria dos reformados acreditam que Cristo morreu pelos seus eleitos. Muito bem, eu sei que já deve estar pipocando aí na sua mente a respeito de vários versículos que você já está aí falando, não é verdade, Cristo morreu por todos, João 3,16, Cristo morreu pelo mundo inteiro. Calma, pequeno gafanhoto, porque essa é uma discussão já bem antiga. Você vê, John Owen lá em 1600 e alguma coisa já estava nesse embate, e não vai ser você citando versículos a esmo aí que vai definir essa questão, ok? Então fica calmo, pequeno gafanhoto, e acompanhe o vídeo. Muito bem, a segunda teoria é a teoria da expiação ilimitada e expiação indefinida. Nessa teoria, muito defendida pelos arminianos, é que Cristo morreu por todo mundo. Cristo morreu pelos pecadores do mundo inteiro, ou pelos pecados do mundo inteiro. Então, nós temos aí também diversos versículos que vão tratar a respeito disso, e nós temos toda uma teologia arminiana sendo construída a respeito disso, ok? O livro do John Owen vai justamente contra essa teologia e ele é bem enfático, viu? Ele não tem meias palavras, ele diz que isso é uma teologia que vem do inferno. Nessa época aqui não existia o politicamente correto, então não tinha problema você falar aquilo que você cria de verdade. Muito bem, além dessas duas, existe uma outra teologia que tenta juntar essas duas primeiras, que seria uma expiação ilimitada, indefinida, Cristo morreu pelo mundo inteiro, mas de eficácia definida. A sua eficácia está sobre os eleitos. Essa é uma teologia que tem se desenvolvido mais nos últimos tempos, mas não vai tratar muito nesse assunto aqui. Apesar dele dar uma pincelada, mas não vai tratar muito a respeito desse assunto aqui. A briga de John Owen é com a teologia arminiana, é contra a expiação ilimitada, aquela que crê que Cristo morreu pelo mundo inteiro. Basicamente, o que o John Owen vai dizer aqui é que, olha, se Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro, os pecados do mundo inteiro estão todos pagos, então nós teríamos aí uma salvação universal. Ninguém iria para o inferno, porque se Cristo verdadeiramente morreu pelos pecados, aqueles pecados estão pagos. Não é uma possibilidade de pagamento, estão pagos, então ninguém poderia ir para o inferno. Obviamente, pessoal, eu estou simplificando o argumento que John Owen vai colocar aqui, porque ele vai fazer isso em diversas páginas e colocando como a conclusão da teologia arminiana é a salvação universal, é que todos serão salvos lá no final, e para John Owen isso tira totalmente a glória de Deus, além de ir contra as escrituras, ok? O que eu vou fazer nesse vídeo aqui não é falar sobre os argumentos de John Owen, porque, como eu disse, essa é uma discussão muito antiga e, com certeza, se eu começasse a falar aqui, ia ter muita gente do lado aí, mas e aquele versículo, e aquele outro versículo? Pois bem, quer saber sobre tudo isso? Porque John Owen trata sobre tudo isso? Então, leia o livro. O que eu vou fazer nesse vídeo é te dar 4 argumentos do porquê você deve ler esse livro. E depois eu vou trazer 2 argumentos que seriam 2 argumentos problemáticos do livro. 2 problemas que eu encontrei nesse livro e que talvez você já sabendo desses problemas, a sua leitura ainda fique melhor, tá bom? Então acompanhe aí os 4 argumentos do porquê você deve ler este livro. O primeiro argumento que eu trago para vocês aqui é o autor.
Se você nunca leu John Owen, você precisa ler John Owen. John Owen é um puritano de mão cheia. Talvez uma representação mais fiel dos puritanos seja exatamente John Owen. E nós temos um livraço aqui escrito por ele. John Owen nasceu em 1616, 99 anos depois de Martinho Lutero. Ele teve 11 filhos, 10 desses filhos morreram na infância. Então, John Owen foi forjado no meio do sofrimento e não tem nada a ver com essa galera do Evangelho do Sucesso. John Owen tem uma confiança em Deus forjada no meio do sofrimento. Não porque Deus poderia dar para ele alguma coisa, mas porque ele confiava em Deus. E isso você consegue perceber nesse livro e nos seus escritos. Você consegue ver John Owen com uma confiança total em Cristo Jesus. A conversão de John Owen é muito parecida, inclusive, com a conversão de Lutero. Ele, durante muito tempo, ele ficou ali relutante a respeito de certos aspectos das Escrituras e ele só se converteu quando ele foi para uma igreja ouvir um grande pregador, mas esse grande pregador não pôde ir naquele dia e ele então teve que ouvir um sermão de uma pessoa que ele nem conhecia ali naquela igreja. E essa outra pessoa que teve que substituir o pregador pregou ali em Mateus 8, 26, onde Jesus acalma a tempestade e isso acalmou o coração de John Owen e John Owen então passou a sua vida inteira destinado a acalmar corações de outras pessoas. O primeiro livro publicado por John Owen foi A Exibição do Arminianismo. Então, logo no início, John Owen já focou seus canhões contra o arminianismo e ele já começou a debater com os arminianos porque ele realmente acreditava que a teologia arminiana provocava confusão e iria, no final das contas, levar àquela questão da salvação universal, que era algo que John Owen abominava. John Owen pode ser considerado um membro daquilo que é chamado de a Trindade Teológica Reformada. Nós temos, então, John Owen como um dos seus integrantes, João Calvino e Jonathan Edwards. E eu sei, arminiano, que esse primeiro argumento não serve para você. Você não ficou interessado em ler esse livro sabendo que esse livro vai justamente contra a sua teologia. Calma que nós temos mais 3 argumentos para vir aí. O segundo argumento para você ler essa obra é que essa é a obra magna de John Owen. Ou seja, nós temos um dos maiores teólogos falando a respeito de expiação limitada e essa obra sendo a sua melhor obra, considerada a sua obra-prima, aquilo que ele fez de melhor. Então, você está pegando o melhor escritor com a sua melhor obra, isso já deveria ser suficiente para você ler esse livro. Originalmente, esse livro foi publicado em 1637 e John Owen tinha apenas 21 anos. Eu não sei o que eu fazia com 21 anos, mas com certeza estava muito longe de passar perto dessa genialidade aqui. Então, com 21 anos, John Owen escreveu a sua obra-prima, aquilo que ficou conhecido como a obra definitiva sobre aquele assunto. Não porque encerrou todas as discussões, mas é porque é uma obra consultada por todo mundo que quer escrever sobre esse assunto. Então, até hoje, essa é uma obra considerada essencial na questão de expiação. John Owen vai construir os seus argumentos aqui com muito cuidado. Ele não tem pressa. Ele vai construindo o argumento com muito cuidado e falando sobre cada aspecto do seu argumento. Talvez isso até provoque um pouco a estranheza do leitor, mas ele é muito cuidadoso, ele não quer deixar nada de fora, ele quer tratar sobre todo o assunto. Uma outra coisa muito interessante que você vai ver entre os puritanos, não só John Owen, mas todos os puritanos, é que a teologia dos puritanos não era meramente racional. Eles não tinham desejo apenas de convencer você de que eles estavam certos. Eles queriam que aquela teologia descesse para o seu coração, que você se deleitasse naquela teologia. Então, a todo momento você vai ver isso aqui também. John Owen não quer apenas que você concorde com ele, que você chegue ao final do livro e fale, realmente me convenci de que a expiação limitada é aquela que as escrituras mais apoiam, né, ou mais trazem embasamento. Não, absolutamente, John Owen não quer isso. John Owen quer que você se deleite nessa teologia, quer que você coloque a sua confiança em Cristo e que isso traga deleite para você, mas principalmente traga glória para Deus. Em vários momentos, John Owen vai terminar o seu argumento dizendo exatamente isso. Olha, se você acreditar dessa outra forma, isso vai contra a glória de Deus e nós não podemos jamais nem arranhar, nem ter o perigo de arranhar a glória de Deus. E olha só, caso você ainda acredite que esse livro não é tão importante assim, esse ano, além dessa publicação aqui da 2 Dedos de Teologia, e lembrando que esse é apenas o primeiro volume, então até o final do ano deve sair o segundo volume dessa obra, a editora Claire, ali dos puritanos,
também, agora em 2022, acabou de publicar a obra completa. Então nós temos essa outra edição lá pela editora Claire. Além disso, a editora Vida Nova disse que esse ano também estaria publicando essa obra completa aqui. Ou seja, só no ano de 2022 nós teríamos ali 3 edições onde você pode escolher. Eu acho que essas 3 publicações só no ano de 2022 deixa muito claro a importância dessa obra. O terceiro argumento que eu trago aqui para vocês é a edição aqui da Dois Dedos de Teologia. Cara, que edição bonita pra caramba, né? Primeiro, capinha dura. Segundo, folhinhas amarelas com uma edição muito boa, letras suficientemente grandes para você ler, com espaçamento tranquilo, sem chegar muito perto aqui do meio do livro, né, do miolo do livro, para não estragar, você não precisa esgarçar o livro para ler o que tem ali. Então nós temos aqui uma edição belíssima, muito bem produzida pela Dois Dedos de Teologia. E aqui nós temos, olha só, na contracapa, uma biografia de John Owen com a foto do puritano aí. Olha só, nós temos aqui no final também um pequeno texto sobre os puritanos. Bela edição. No início nós temos uma introdução do Sinclair Ferguson. Se você nunca leu o Sinclair Ferguson, dá uma olhada aí na biblioteca, na sua biblioteca, você deve ter um livro dele. Pegue e dá uma olhada em como ele escreve bem. Então, temos uma edição primorosa publicada pela Dois Dedos de Teologia. E se você era participante do Clube Review, se você é assinante do Clube Review, você então levou para casa esse livro em algum mês aí passado, que eu não me lembro qual que é. E até o final do ano deve levar o segundo livro, né, dessa obra, o segundo volume, para concluir a sua leitura. O quarto argumento que eu trago aqui para vocês é o fato de essa leitura te desafiar. Essa não é uma leitura muito fácil, não é uma leitura que você vai ler se divertindo assim tranquilamente. Ela é muito boa, mas isso não quer dizer que não vai exigir sua atenção e dedicação. É uma leitura que vai desafiar você. Primeiro, porque nós estamos falando de um puritano. Ele mergulha em assuntos que muitas vezes eu e você não enxergamos, não vemos e não temos condições de ir aonde ele foi. De vez em quando, na leitura aqui, eu me peguei falando o seguinte: olha, John Owen, pode mergulhar aí, pode ir nas suas profundezas, eu vou ficar aqui mais em cima porque eu ainda não dou conta de mergulhar aí aonde você foi, ok? E isso não atrapalhou em si a minha leitura, mas eu já estou dizendo para você que é uma leitura que vai te desafiar. É uma leitura que vai exigir de você mais atenção e mais dedicação. E esse é um ótimo argumento para ler um livro. Um livro que desafia a sua leitura, um livro que desafia a sua teologia, um livro que desafia a forma como você está lendo, um livro que não deixa você ali naquele conforto. Você vai ter que sair do seu conforto e vai ter que ir atrás, prestar atenção. Eu me peguei várias vezes tendo que pesquisar sobre determinado assunto para entender pelo menos um pouco o que John Owen estava falando aqui. Então é um livro desafiador, vai exigir a sua dedicação e a sua atenção. Então, meus amigos, esse é o quarto argumento. É um livro desafiador, um livro que vai levar você a um outro patamar. Feito isso, agora eu vou dizer 2 coisas que podem atrapalhar a sua leitura. Então você já vai sabendo e quando isso acontecer, você já está preparado, não vai ser um desapontamento que você vai ter, ok? O primeiro deles é o seguinte: a complexidade do livro. Eu disse que isso era um ponto positivo para você ler, mas ele pode se tornar um ponto negativo. Temos aqui John Owen escrevendo sobre um assunto e, como eu disse, ele vai em lugares que talvez eu e você ainda nem estejamos preparados para ver. Então, por diversas vezes eu boiei mesmo, eu fiquei assim de fora do argumento, né? Eu não consegui pegar, nem com pesquisa, nem prestando atenção no argumento, eu consegui realmente desenvolver o raciocínio para pegar toda a complexidade daquele argumento. Então, esse é um livro que em alguns instantes, não é sempre, várias vezes você vai conseguir ler numa boa, mas de vez em quando John Owen vai mergulhar em águas profundas e vai ser tão complexo que de vez em quando você vai se perder, vai ficar, caramba, o que está acontecendo, do que ele está falando, eu nunca ouvi sobre isso, eu nem sei de que isso se trata e eu nem consigo entender por que isso é importante para esse argumento. E o segundo ponto que pode gerar algum tipo de problema na sua leitura é o contexto em que esse livro foi escrito. John Owen está escrevendo aqui contra os arminianos. Como eu disse, durante todo o livro você vai ver que ele vai falando contra os argumentos arminianos. Mais especificamente de um arminiano aqui que ele coloca no livro. E por que de vez em quando isso pode ser um problema para você? Porque você não sabe o que essa outra pessoa colocou no livro que John Owen está respondendo. Me parece que esse livro é uma resposta a todos os arminianos, mas ele pega especificamente o livro de um determinado arminiano para responder.
você não tem acesso a esse livro. Então você não sabe todos os argumentos que esse outro autor colocou. E de vez em quando você vai perceber o seguinte: olha, John Owen está respondendo algum questionamento, está respondendo algum argumento desse outro arminiano, mas eu não sei qual que é. Eu não sei qual que é esse argumento, e aí eu fiquei boiando, né? Você sabe que ele está respondendo o argumento, você pode acreditar que talvez você possa conhecer pelo menos superficialmente como foi feito o questionamento, mas você não tem certeza de qual argumento John Owen está respondendo. Isso de vez em quando também vai te tirar um pouco da obra. Esses são os dois pontos que podem fazer a sua leitura ficar um pouco mais truncada, você se perder um pouquinho, mas fica tranquilo que, como eu disse, daqui um pouco John Owen volta na superfície e você consegue acompanhar o raciocínio dele, tá bom? Muito bem, pessoal, esses foram os 4 argumentos para você ler, 2 argumentos que podem deixar a sua leitura um pouco mais truncada, mas fica aqui o meu desafio para você. Leia Os Puritanos, leia John Owen, leia a obra magna de John Owen, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Se você ficou interessado nesse livro, o link está aí embaixo, você pode comprar por esse link, comprando por esse link você ajuda o nosso canal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.